Irmãos, glória a Deus, nós estamos nessa terça-feira, nessa conexão interferente, onde você recebe a palavra, ela interfere na tua vida, te ativa para uma comunhão real. Aleluia! Nós estamos essa semana, e glória a Deus, porque cada semana nós estamos lendo um capítulo de João, e essa é a semana da verdade que liberta das notícias negativas. Qual é a intervenção? O que vai interferir para que eu não esteja presa às notícias negativas? É uma intervenção quântica da presença da autoridade ressuscitadora. Aleluia! João 11, o que é? Ressurreição de Lázaro. Vem para fora. Essa marca de uma palavra, de uma vida, de uma luz, de um despertar. Porque Jesus, ele via Lázaro dormindo, mas os discípulos falaram que ele tinha morrido. A má notícia, aliás, a notícia vem e ela pode ser boa ou má quando nós estamos no nosso homem natural. Porque ele quer dizer isso é bom, isso é ruim, isso me favorece, isso não é ao meu favor, né? É desfavorável. Só que não existe quando você está no mover de Deus, quando você anda na luz, não existe uma situação desfavorável. Existe uma notícia que manifesta a vontade do Senhor, para que o nome dele, porque a vontade dele é que o nome dele seja glorificado. E em todas as coisas, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida, para glorificar, é para a glória de Deus, e isso é vida. Então, irmãos, hoje, nessa terça-feira, nós temos aqui essa realidade, a comunhão dos que não tropeçam na dúvida. Eu não vou tropeçar na dúvida, eu não vou tropeçar na má notícia, aleluia. Eu vou saltar essa muralha e eu caminho na intervenção da certeza, do sempre que me desperta para a luz do agora. Você tem a intervenção da certeza do sempre que te desperta agora por essa luz, o sempre, o eterno, para agora, para o hoje. A palavra de Deus não é um tempo que virá, é o dia que se chama hoje. E quando você vive na dimensão do Espírito, você sabe que a palavra de Deus ela é pronta, ela é para agora. É a palavra do Senhor que você desfruta na hora que você recebe. Ela vem fresca do Senhor, te renova. E aleluia por isso, irmãos. Quando nós vemos isso aqui em João 11, eu vou ler aqui o texto. João 11, do 9 ao 11, diz, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E nós sabemos que na palavra de Deus, esse dormir, o sono, ele é uma morte espiritual, né? Ele é uma morte. Mas o Senhor fala que eu vou despertar. Então, aquele que anda na luz nessas horas do dia, ele não tem dúvida, porque ele enxerga com clareza. Quando nós estamos no nosso abismo interior, nós estamos nas trevas, na noite, e ficamos tateando na nossa alma e não encontramos caminho. Mas quando você tem clareza do Espírito, você não fica preso a uma notícia, a uma situação, aquilo que é circunstancial, porque você vai submeter todas as coisas ao senhorio de Cristo e tudo vem dele, tudo vai voltar para ele como testemunho. Então isso, irmãos, é para nós entendermos que nós temos um Senhor maravilhoso, supridor, abençoador. E eu quero declarar aqui, nós vamos falar desses 3 pontos dessa comunhão agora, aleluia, é a comunhão do agora, desse dia, do dia que você acessou essa ministração, dessa semana que você entrou. Eu não vou ficar perturbada. Eu conversei com uma irmã, né, essa semana, ontem, né, que iniciou a semana, e a gente estava conversando sobre como o Senhor de repente tira tudo, né? E de repente parece que nós vivemos uma vida com o Senhor de perdas, mas o Senhor não te dá uma vida de perdas. A percepção real disso é que o Senhor arranca todas as coisas para que você não tenha perda da presença dele, para que os teus olhos estejam somente em Cristo. Então, de repente, você se vê sem algumas coisas e ele arranca até os teus planos, os teus sonhos, as coisas mais incríveis que você pensou, nossa, o Senhor vai me dar isso aqui vai ser maravilhoso, isso vai compor, né? É o testemunho, eu vou testemunhar, vou falar dessas coisas, mas tudo isso, na verdade, acaba sendo uma grande ilusão. E o Senhor te arranca dessa morte, dessas trevas que você acha que está enxergando, mas na verdade é uma morte. Porque no Senhor, na luz, nós não temos aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso e aquilo que é ruim. Nós temos a presença dele que é maravilhosa. Então, qualquer lugar é o melhor lugar, se o Senhor estiver.
tudo que nós vivemos, se é o Senhor que está, se tem origem no Senhor, Ele que está patrocinando aquele evento, então sim, é o melhor de Deus para mim. Glória a Deus. Irmãos, então, quero colocar aqui esses 3 pontos. O primeiro deles, as 12 horas do dia e o tempo quântico. Então, na época de Jesus, as 12 horas do dia representavam um tempo determinado da luz, né? E então, andar nessa luz significa que é quando eu estou andando debaixo da vontade de Deus. Então eu tenho luz, eu estou na vontade dele. Está claro para mim, esse caminho está claro. E aqui ele fala que essa iluminação, essa luz, ela vai te guiar em cada passo. Você anda nesse tempo. E o tempo de Deus, numa dimensão quântica, ele é exatamente o que a palavra diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então nós temos no Senhor esse dia como 1000 anos, não num tempo e espaço que eu controlo, que está cronometrado, mas sim no tempo eterno de Deus hoje, agora. A Nova Jerusalém, irmãos, ela não precisa de luz. Aleluia, porque o Cordeiro é a luz dela, é o sol dela. Então não vai ter noite lá. Aleluia, ninguém vai tatear, né? Ninguém vai ficar procurando. Não, porque Ele é a luz. Quando você vê como que era o tabernáculo, né, com o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos que representa o nosso espírito, não tinha janela. Que luz que tinha ali dentro? A glória de Deus é a luz. A glória de Deus, que faz com que aquilo que é natural morra, porque se o homem entrasse lá com os seus pecados, ele morreria, né, o sumo sacerdote. Mas hoje nós temos esse novo e vivo caminho, nós podemos entrar e estar nesse lugar que é o nosso espírito. Aleluia. E ali você tem luz. A luz da glória de Deus. Você tem a luz do Senhor. Não só porque o sol está alto, né? E daqui a pouco vai ter o pôr do sol. Não tem pôr do sol, tem luz constante. Aleluia. Então, irmãos, nós temos o tempo quântico do Senhor. E você vai enxergar que estar nesse lugar, no Santo dos Santos, nessa luz, é uma comunhão que você tem diária, real, inteira, intensa. É o Senhor o tempo todo, você começa o teu dia a ser consagro todas as coisas. Ninguém vai me tocar. Primeiro eu quero tocar o Senhor. Primeiro eu quero a sua palavra. Primeiro eu quero o Senhor. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho muitas coisas, eu não tenho tempo. Irmãos, qual o propósito de estarmos nessa terra? Para trabalharmos muito, queremos muito, edificarmos o quê? Senhor Jesus, nós é que somos a edificação, a cidade santa. Quando você tem o Senhor como prioridade, Ele faz com que todas as outras coisas elas se encaixem. Busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa, seja um marido, uma esposa para casar, um suprimento, a paz, qualquer coisa, em qualquer situação, está no reino de Deus. Então você busca o reino e tudo vai ser acrescentado, porque tudo está no reino. Aleluia, o tempo vai ser acrescentado, todas as coisas. O Senhor, ele te enche no espírito para atravessar a tua alma e até se manifestar e se expressar no teu corpo. Ele quer te tomar por completo, aleluia. Então, nós temos aqui em segundo lugar, o tropeço da dúvida. Então, em primeiro lugar, você tem as 12 horas do dia, você tem a única fonte de suprimento, de alimento, de luz na tua vida, o Senhor. E nós temos aqui o tropeço da dúvida. A dúvida é como quem anda no escuro, né? E não sabe, porque mesmo se você ficar no escuro na tua casa, você vai se acostumar com aquele ambiente, vai saber aqui, eu sei que é meu quarto, sala, mas você vai tropeçar em algumas coisas que você não lembra que estão no caminho, quanto mais num caminho que você não conhece. Mas nós temos aqui a certeza da luz do Senhor, porque quando você está no escuro, você vai projetando medos, situações, né? E aquilo vai te causando um medo que vai produzindo um tormento. O inimigo quer te atormentar nas trevas, no teu abismo interior, trevas no teu pensamento. Ele quer colocar essa situação dentro de você. E nós vemos hoje pessoas, né, tão amarguradas e debaixo de um jugo de amargura, de rancor, de abismo exposto, né? Aleluia. E aqui, irmãos, nós temos uma certeza. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe o que o Senhor tem para a tua angústia? Um alívio. A palavra fala, acho que é o Salmo 4, que na angústia o Senhor quer te dar largueza. Olha que coisa mais linda, o Senhor quer expandir. Né? Na angústia o Senhor vai te expandir. E aqui é meu socorro. A palavra fala socorro bem presente. É hoje, é agora. Não é um socorro que virá
Ele é bem presente, aleluia, ele está aqui. Sabe o que acontece? Ele está assentado no trono, mas ele também está dentro de você, porque nesse lugar que você tem, no teu interior, tem abismo, mas também tem um trono. Aleluia, que o Senhor esteja sentado nesse trono, denunciando toda obra maligna, mamon, eros, ego, todas as coisas que querem ocupar espaço em nós sejam destronadas, para que o Senhor reine e governe em nós, em nome de Jesus. Então nós temos um socorro bem presente agora, e Ele vai te manter na luz agora, e você vai enxergar agora, e os teus olhos vão se abrir, você vai despertar, e não vai ter sombras que vão se projetar, porque a luz projeta sombra, não é verdade? E aquele que está sempre preso a uma coisa negativa, ele olha para a sombra e não enxerga a luz. Mas, irmãos, que nós possamos enxergar, tem aquele... Né, acho que é um ditado aí que fala sobre o copo meio cheio, e um provérbio, né, um provérbio popular, né, do copo meio cheio, do copo meio vazio, né, que a pessoa negativa enxerga ele meio vazio, a outra enxerga ele meio cheio, né. Mas, de fato, a nossa visão, quando ela tem a luz do Senhor, nós enxergamos aquilo que o Senhor encheu. Nós somos gratos por aquilo que Ele nos deu. Nós nos alegramos pela porção que é nossa. Mas a ingratidão, o rancor, as trevas, a cegueira, faz com que você fique limitado nas coisas que você não está vendo. Mas fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Então eu preciso entrar nessa dimensão, acessar essa dimensão para ter uma vida soberana na Terra. Senão você vai viver como um reles mortal, né? Que pensa que depois que esse corpo acabar, tudo acabou. Ou como um reles mortal que busca coisas naturais. Aonde está o teu coração, aí tá aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não enterra o teu coração nas coisas terrenas, naturais. Não faça isso. Meu Deus, que você possa enxergar, e só a luz do Senhor te desperta para você enxergar o verdadeiro tesouro. Em terceiro lugar, nós vamos despertar para a luz. Em Efésios 5:14 diz assim: clama, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, e se levanta dentre os mortos. Está dormindo aonde? Entre os mortos. Então aqui mostra mais uma vez que o sono, ele, em muitos textos bíblicos, ele é uma expressão de uma morte. E Lázaro estava morto. Só que Jesus disse que ele estava dormindo, que ele seria despertado. Aleluia. Então, irmãos, o sono espiritual é justamente acreditar na escuridão, na má notícia, no aspecto negativo das coisas. E você fica envolvido naquilo que você não pode resolver, querendo controlar o incontrolável. Ai, por que isso está me acontecendo? Ai, de novo isso. Ai, eu só tenho problema. Eu fico pensando, será que Deus, na sua grandeza infinita, né, na sua majestade absurda, do seu reino de glória, né, dessa luz tão absurda, forte, intensa, será que ele te daria um problema para depois solucionar esse problema? Isso, irmãos, é o que o inimigo faz, né? Isso é o comércio de hoje, que cria uma necessidade que não existe para você comprar mais e mais. E ele fala que ele cria um problema, né? A indústria alimentícia, ela cria uma doença, e a indústria farmacêutica tem um remédio para curar. Não, para te colocar dependente, né? Para te curar, não, para te fazer dependente. E assim vira um ciclo maligno e de todas as coisas, né? Nós sabemos que toda a indústria e todo esse mundo e o sistema, ele é de mamon. Então, tudo é uma edificação de tijolos, de areia, de coisas naturais, do pó da terra. É uma Babel para mamon. Toda essa edificação vai ruir. Porque o que nós estamos edificando são pedras que somos nós, pedras lavradas pelo Senhor, numa edificação, numa casa espiritual, numa cidade, aleluia, com muros que nos separam, que nos protegem. Meu Deus! E nós vemos aqui que justamente esse despertar do Senhor é para você despertar para a realidade do Espírito, para você despertar para as coisas que são reais. Você fica então envolvido nos teus problemas e Deus aí não te deu um problema e agora eu vou te apresentar uma solução. O Senhor é a nossa solução completa e nós não temos problemas. Eu mal terminei de resolver isso, já veio isso. Eu só tenho problema para resolver. Sai desse jogo, irmãos. Você não tem só problema para resolver. Você tem circunstâncias para entregar um testemunho. Você tem circunstâncias que estão trabalhando, coisas que são do agora
e que estão edificando para sempre na tua vida, que estão edificando o teu ser eterno. O Senhor está usando situações de agora, temporárias, para edificação do ser eterno que você é, para que ele tenha caminho dentro de você. É isso que o Senhor faz. Então, nós temos essa luz, aleluia. Então, você pode ter essa intervenção quântica de Cristo como um despertar. E ele te desperta para a realidade dessa luz, aleluia, a luz de hoje. Lázaro dormia, era o que Jesus enxergava. O que os discípulos falaram? Não, Lázaro morreu. Quando ele chega lá, Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Não, mas ele vai ressuscitar. Sim, no último dia, todos, né? Ela veio com uma palavra daquilo que ela tinha aprendido, ela não estava entendendo que aquela palavra é para agora. E às vezes nós ficamos num futuro distante, quando o Senhor vier, minha vida vai mudar. Irmãos, quando o Senhor vier, minha vida vai mudar. Vai ser um piscar de olhos, vai ser mesmo. Mas enquanto você está piscando os teus olhos aqui todos os dias, acordado e desperto, você precisa buscar. Porque não é para um dia que virá, é para todo dia que está chegando, como oportunidade para você buscar e encontrar. Então saia dessa visão a longo prazo, porque é agora. A eternidade, ela é agora. A busca, ela é agora. O Senhor está às portas. Você precisa invocar o Senhor Jesus. Você precisa invocar esse Deus. Você precisa deixar Ele entrar e atravessar a tua vida, romper com todas essas barreiras, membranas, situações da tua alma, que fica como uma gosma, colando um monte de coisa maligna, que você fica tão dependente, chateado com tudo, frustrado com tudo. Já reparou que Deus te levou a um nível tão alto de frustração para você entender que não era nada disso que ia ter a tua satisfação? A nossa satisfação está em Cristo. O teu filho vai te frustrar. A pessoa que você mais ama na tua vida vai te frustrar. Sabe por quê? Porque a glória de Deus habita nisso, em você ser frustrado com as coisas naturais e saber que eu não vou esperar nada de ninguém. Eu não vou criar e projetar nada, porque isso é projetar sombras, né? Em vez de você buscar a luz, você fica na sombra disso. Não. A luz do Senhor é que o propósito se cumpra, que o Senhor colocou pessoas no teu caminho, situações para que a vontade dele se cumpra, não para você ficar dependente emocionalmente, ficar criando uma expectativa natural daquilo que as pessoas naturais vivem ou daquilo que as pessoas pregam, porque agora todo mundo tem conceitos e conceitos de família, de criação de filho, do que é errado, do que é certo. Enfim, irmãos, os homens mudam, a cultura mudou, o tempo muda, daqui a pouco tudo muda de novo. É igual roupa, né? Tá em moda, tá fora de moda. Como o sistema, ele é assim, totalmente temporal, mas nós somos eternos. Aleluia. Você não está preso nessas coisas, mas você tem a voz do Espírito, que é uma luz. É um haja luz do Senhor. É sinapse, são conexões de luz que fala isso, esquerda, direita, vai para frente, avança, fala, fica quieto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa terça, você está sendo chamado para andar na luz de uma certeza. Amém? Fala isso. Deus me chamou para andar na luz da certeza. Eu não estou nas trevas da incerteza, da insegurança, da ansiedade. Eu estou numa certeza de um Deus que escreveu todos os meus dias. Aleluia. Então, irmão, você não vai tropeçar numa notícia negativa. Você não vai ficar preso nas sombras que a luz está produzindo, mas sim essa luz da presença. Ela vai incidir sobre todas essas sombras. Ela é soberana, em nome de Jesus. A comunhão com Eu Sou vai te colocar no eterno agora, porque essa intervenção já aconteceu. Amém? Já. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você e eu quero que você repita comigo essa oração, que você diga assim: Senhor, desperta-me para a tua luz agora. Fala isso. Senhor, desperta-me para a tua luz agora. Que eu não tropece na dúvida, mas eu caminhe na certeza de que tu és o meu refúgio bem presente. O Senhor é o teu refúgio bem presente. Glória a Deus. Temos uma presença que é presente. Irmão, desfruta dessa realidade. O Senhor é maravilhoso, Ele é o nosso Deus, aleluia. Estou aqui toda descabelada, né? Essas últimas terças, sempre numa loucura, mas o Senhor sempre surpreende. É cachorro latindo, é o neném chorando, é a obra que estão fazendo aqui na rua. O que me importa? A obra que o Senhor está fazendo dentro de mim. É isso que importa, amém? Que o Senhor te dê paz nesse dia, como está em 2 Tessalonicenses, de todas as maneiras. O Senhor dá paz, te dê paz de todas as formas. Ele é Deus, amém? E a presença dele é uma paz, que ele te supra com essa paz, e que você, nesse amplo suprimento
Descanse, acorda, dorme, acorda em paz. Eu não estou aqui para proteger todo mundo, impedir que o mal aconteça, né? Nós queremos garantir, né, um resultado positivo da nossa família, porque lá no fundo o nosso ego quer dizer que a gente foi uma boa mãe, uma boa esposa. Sabe, tudo que eu criei expectativa desmoronou, irmão. Aleluia. Eu não sou nada, mas eu tenho tudo em mim. Eu não sou nada, mas o eu sou é em mim. O eu sou está nos meus filhos, o eu sou está em todos os arranjos. Ele é que define todos os meus dias. Não existe frustração daquilo que eu não tenho. Existe a alegria do eu sou. Aleluia. Se você quiser entregar a tua oferta, nós temos a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Isso é luz. Amém? Isso é despertar para a luz. Porque quem vive o sono da morte constrói tijolos. Tem tijolos, né, feito desse pó da terra, desse barro, e constrói obras faraônicas, né, para mamão desse mundo. Mas nós estamos aqui para queimar tudo, edificando um altar ao Senhor. Deixa aí. Não fica pensando, o recurso está aumentando, entrou mais dinheiro na minha conta. Deixa aí. Oferta, entrega, semeia, derrama, porque do alto vem o teu socorro. Ele é bem presente hoje. O Senhor é o teu refúgio. Hoje tem suprimento para você. Hoje tem mesa farta para você. Hoje. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Shalom. Aleluia, Senhor. Nós oramos nessa terça-feira contra toda interferência em nossas conexões, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, nessa terça-feira contra tudo aquilo que não vem dos teus conceitos, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, nessa terça-feira para que seja uma terça-feira próspera, uma terça-feira próspera de vida, Senhor Deus. No instante que estiverem ouvindo essa oração, que essa semana seja uma semana de vida, uma semana próspera, Senhor Deus. Essa terça-feira nós oramos especialmente pelas conexões, pelas interferências nas nossas conexões, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de toda e qualquer interferência em nossas conexões nessa terça-feira, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus. Nessa terça-feira, vida, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas. Nos dê discernimento, Senhor Deus. Discernimento daquilo que nós fazemos, pois é a mão de Deus em todos os nossos trabalhos, em tudo aquilo que nós plantamos, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua voz, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, contra toda e qualquer interferência, Senhor Deus. Contra todo e qualquer vento contrário que exista em nossas vidas, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, contra, Senhor Deus. Contra toda malignidade, Senhor Deus. Palavras torpes, Senhor Deus, que não edificam. Nós oramos, Senhor Deus, verdadeiramente contra toda e qualquer palavra torpe que não edifica a nossa vida, Senhor Deus. Nós oramos contra isso, Senhor Deus, contra esse tipo de interferência em nossas conexões, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Cura e libertação daqueles que estão enfermos nos leitos dos hospitais, Senhor Deus. Cura e libertação, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estiverem ouvindo essa oração, essa palavra, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos que estiverem ouvindo, a vida de cada um. Que todos consigam realizar os sonhos de suas vidas, Senhor Deus. Realizando com discernimento da palavra, com discernimento dos conceitos, Senhor Deus, dos seus conceitos, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida, Senhor Deus.
Ilumina as nossas veredas, Senhor Deus. Ilumina os nossos caminhos, Senhor Deus. Ilumina, Senhor Deus, os nossos caminhos, Senhor Jesus. Ser lâmpada para os nossos pés, Senhor Deus. Luzeiros, verdadeiros luzeiros, Senhor Deus. Nós queremos dispensar a Tua palavra, Senhor Deus. Ser verdadeiros dispenseiros, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Jesus. Dispensando os Seus conceitos, Senhor Deus. Os conceitos da palavra, Senhor Deus. E incluindo, Senhor Deus, os irmãos, Senhor Deus. Incluindo os irmãos nessa palavra, nesses conceitos, Senhor Deus, incluindo, Senhor Deus, aquilo que vem dos mais altos céus, aquilo que vem do Teu poder, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, nessa terça-feira, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua vida, com a Tua presença, Senhor Deus. Com a vida de Deus, com o resplendor de Deus, com o transparecer de Deus, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, porque ungido nós já somos, Senhor Deus, e nós não precisamos ficar, nós podemos ungir as pessoas, mas ungidos nós já somos. Por isso, nós oramos para que os conceitos da Tua palavra entrem na nossa cabeça, Senhor Deus, na cabeça de cada um que estiver ouvindo, Senhor Deus, de forma plena, de forma altaneira, Senhor Deus, para que nós consigamos ter luz nos nossos dias, Senhor Deus, luz nas nossas veredas, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, porque nós amamos Jesus em espírito e em verdade. Por isso, Senhor Deus, nós queremos os conceitos da palavra, Senhor Deus, os conceitos, Senhor Deus, que vem dos mais altos céus, livrando-nos de toda e qualquer interferência, Senhor Deus, que nos impede de ouvir a Tua voz, que nos impede de ter o verdadeiro discernimento do que Deus quer falar para nós, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, ilumina, Senhor Deus. Ilumina, Senhor Deus. Leva-nos para pastos verdejantes, Senhor Deus, porque o verdadeiro pastor, ele nos conduz para pastos verdejantes, que livra-nos dos lobos, Senhor Deus, que se alimentam das ovelhas. Os lobos se misturam nas ovelhas porque eles precisam das ovelhas. Não é simplesmente para matar as ovelhas, eles precisam das ovelhas. Por isso os lobos ficam entre as ovelhas. Por isso livra-nos, Senhor Deus, dos lobos e nos coloca-nos em verdadeiros pastores, que nos conduz a pastos verdejantes, Senhor Deus. E nos conduz, Senhor, para a verdadeira luz, Senhor Deus, verdadeira luz que está em nós, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, que estiver ouvindo essa oração neste dia, nesta terça-feira, contra toda e qualquer interferência, em nome de Jesus. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Se achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego.
porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos.
celebra y con júbilo, Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Aleluya.
pa pa pa